Acho que estamos ao vivo de novo. Pessoal que está chegando, muito boa noite para vocês. Estamos começando aí mais um papo político. Aí, tô esperando o pessoal conseguir entrar na nossa live. Aí, boa noite, gente, de novo. Acho que agora tá funcionando. Estão conseguindo me ouvir aí? Alguém, se puder, me responder. Bom, mais uma vez, para quem está chegando aí, vai começar o nosso papo político. A nossa ideia aqui é trazer alguns candidatos da nossa cidade para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, conhecer melhor as ideias, melhor as propostas de cada um deles. E o nosso convidado de hoje é o Felipe Manuel, que eu estou aguardando ele entrar e a gente começa a conversar. Bom, que bom. Obrigado, Álvaro, por ter respondido que tá dando para ouvir. Eu estou aguardando o Felipe entrar, pessoal, na live, que daí eu consigo convidar ele. Então, só peço um pouquinho de paciência que a gente consegue fazer dar tudo certo aí. Boa noite, gente que tá entrando aí. Certo, Felipe entrou, vou convidar ele. Mandei o convite, tô aguardando ele aceitar e a gente começa a nossa live. Opa, só um segundo. Sem problemas. Tá me ouvindo? Cara, tô te ouvindo perfeitamente. Eu tive que trocar de celular aqui pra poder fazer funcionar, cara. Tô com da minha esposa, mas acredito que está tudo certo aí, né? Ah, sim. Eu tô te ouvindo. Perfeito. Tá tranquilo. Bom, então, muito boa noite, Felipe. Seja bem-vindo ao nosso papo político. Boa noite, obrigado. Alguns problemas técnicos aqui antes de começar, mas que bom que tá dando tudo certo. Boa. Bom, acho que eu não me apresentei ainda para o pessoal que está na live. Eu sou o Pedro, muito prazer. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo. E estamos aqui com o Felipe Manuel para conversar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho melhor as ideias dele e as propostas dele, certo, Felipe? Acho que seria legal você se apresentar para o pessoal para a gente conhecer melhor e saber quem é o Felipe Manuel. Maravilha. Antes de fazer a apresentação, Pedro, queria agradecer você, o outro Pedro, todo o pessoal aí do Ciclo Político, né, que fez esse convite, o Álvaro, que foi o intermediador para que eu conseguisse chegar em vocês. E também agradecer, eu sou muito agradecido por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui nesse momento, né? Então, eu queria agradecer meus pais, minha esposa, meus amigos e todos os apoiadores que estão aí hoje na live também, que estão manifestando, né, um carinho para mim todo esse tempo. E também já pedi desculpa antecipado que eu tenho 6 bichos dentro de um apartamento pequenininho, então pode ser que saiam uns latidos aí, alguma coisa, e é isso aí. Mas vamos lá, Felipe Manuel é uma pessoa de 30 anos de idade, mas eu tenho esse sonho eu falo que é um sonho de ajudar pessoas, né? Porque eu sempre entendi a política como isso, né? Como uma possibilidade de você efetivamente ajudar pessoas. Então a gente tá errado de pensar que existe alguma outra forma de você solucionar os problemas complexos e graves que a gente tem hoje. Eu digo que faz muito tempo, porque eu falo assim que é de uns 11, 12 anos de idade que eu tinha, mais ou menos, só que eu não sei exatamente se foi isso, eu só brinco que era na época que eu achava que ainda dava para ser presidente do mundo, né? Depois foi amadurecendo um pouco mais a ideia, vi que não era bem assim, mas eu continuo nessa percepção de que a política é a única forma de mudar os problemas, né, complexos e graves que a gente tem na sociedade, seja em Londrina, no Paraná ou no Brasil. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, em Direito pela UEL. Comecei há quase um ano, mais ou menos, vai fazer um ano, agora no meio desse mês, um projeto que se chama Nossa Londrina, que eu peguei basicamente ali todos os temas que a cidade trabalha, né? Então, de A a T, né? De agricultura até trabalho, e comecei a minuciar alguns deles, né? Eu falo que teve muito tema que foi fácil achar as informações, e outros que não foram tantos, né? Então, na hora que a gente entrar nas propostas, isso está até dentro, né, das minhas propostas, que se tenha um pouco mais de transparência para que as pessoas possam entender, né, o que se faz na cidade efetivamente. E não é uma transparência da forma que existe agora, uma transparência que seja um pouco mais acessível
para toda e qualquer pessoa da população. Então, a partir do Nossa Londrina, eu confesso que eu comecei a falar sobre política, porque sempre amei isso, sempre pensei, na realidade, em algum dia poder concorrer, mas eu precisava saber também se as minhas ideias estavam dentro do que as pessoas esperavam, né? E por uma grande felicidade, recebi um convite e estou aí hoje, não só candidato, mas aqui com vocês também para falar sobre as propostas. Legal, legal, Felipe. Bom, a gente também agradece muito você pela disponibilidade, por você atender a gente prontamente, por estar nos respondendo, por estar conversando e abrindo um espaço para a gente estar aqui dialogando com o pessoal e tornando mais acessível a política de forma geral, né? Bom, Felipe, então esse projeto seu do Nossa Londrina, ele foi inicialmente algo separado, assim, que você fez, mas já talvez visando algo, né? E quando foi que você, sei lá, decidiu, assim, que, vou tentar entrar de cabeça nisso, vou aceitar esse desafio e vou tomar isso para mim? Olha, eu comecei, como eu disse, né, o Nosso Londrina ali por novembro. No começo é que é uma coisa difícil, né? Vocês que estão aí no ciclo político sabem que é complicado as pessoas até te seguirem para que você fale sobre política, né? É um tema que muita gente tem um pouco de aversão, assim, de se conversar, e a minha trajetória lá no Nossa Londrina não foi muito diferente de qualquer pessoa que começa a falar sobre política, né? Então, você encara aquela situação de que tem gente que fala, mas o que esse cara tá querendo? Esse cara vai ser candidato, tá interessado? Só que eu nunca fui um cara que falei levianamente sobre nada, né? Então, tudo que eu fiz ali eu pesquisei, e o ponto de mudança foi quando eu vi o alcance que os vídeos do Nossa Londrina estavam chegando, né? Na hora que passou ali dos 20 mil, 30 mil de pessoas de alcance, eu falei, não, eu acredito que se continuar nessa levada, eu acho que eu posso realmente efetivar uma campanha, porque tá dando alcance das coisas. Tiveram alguns vídeos emblemáticos, né? Que algumas coisas a gente foi mudando o formato, né? Então comecei a fazer alguns vídeos externos. Eu lembro que o vídeo que eu fiz sobre esporte teve um alcance muito grande, chegou quase 30 mil pessoas de alcance no vídeo. E claro que é uma métrica do Facebook que não condiz com a realidade de 30 mil pessoas terem visto o seu vídeo. Mas uma campanha, né, pensando no futuro que eu poderia sair candidato, eu fiquei pensando assim, se 30 mil pessoas vendo o meu rosto é o que importa. Legal, legal, Felipe. E... Opa! Desculpa, né? Que tava vindo uma ligação aqui, eu tive que parar, porque eu não estava nem te ouvindo. Além dessa questão também, eu durante o tempo da pandemia, né, que daí tive que mudar um pouco o rumo do canal ali para poder falar sobre coronavírus, algumas questões de desinformação que estavam acontecendo. Eu fiz um vídeo também que teve um alcance muito bom, que foi sobre o auxílio emergencial. Então eu percebi que dá para fazer essa parte da comunicação, precisa, né, de alguém que não chegue ali simplesmente para ficar falando, o auxílio emergencial é bom ou é ruim. Então não é assim que você recebe, se tiver dificuldade é do outro jeito. Então você fazer essa pesquisa prévia e ir conversando, claro, com as pessoas e com pessoas que entendem, né, sobre o assunto, para que você consiga fazer algo que seja realmente importante e interessante do ponto de vista de embasamento. Legal. Legal, Felipe. E, bom, já aproveitando então que você falou que isso deu um braço para a sua campanha, como tem sido a sua campanha e a sua preparação para assumir essa candidatura? Olha, eu vou confessar para você, Pedro, que lá quando eu tomei a decisão, né, de estruturar algo que pudesse eventualmente me trazer no ponto que eu estou hoje para fazer a campanha, eu imaginava uma campanha completamente diferente, né? Eu imaginava uma campanha muito mais, até assim, se eu tivesse feito isso, talvez eu teria errado na mão por causa de tudo que aconteceu da pandemia, mas ninguém tinha como saber. A ideia lá atrás era fazer mais uma conversa, né, com as pessoas, entender como seria esse processo eleitoral, entrar na eleição também para ver como é que é toda essa correria de você ter que falar com as pessoas, mas falando objetivamente sobre a minha campanha agora, como ela efetivamente foi, o que eu acabei fazendo foi, primeiro, né, elencar todas as pessoas que eu poderia conversar. Início eu não posso reclamar de nada, porque eu estudei em colégio público, estudei em colégio particular, eu sou professor de alemão, então assim, do colégio público eu tenho pessoas, do colégio particular eu tenho pessoas, meus alunos de alemão tenho outras da faculdade, daí vem família, conhecidos ali que você faz amigo através de uma outra pessoa. Então assim, eu consegui fazer uma lista muito grande, fui entrando em contato com as pessoas dizendo, tem isso aqui, vai acontecer, queria saber se eu posso contar com o seu apoio, né? E também,
com as pessoas que eram mais chaves, né, que daí não tem como tirar de mãe, pai, melhores amigos, aí os padrinhos de casamento que foram, esposa, cunhada, sogro, sogra, irmã. Eu tive uma conversa um pouco mais séria e falei para eles, de vocês eu preciso um pouco mais, então eu acredito que o contato que vocês me intermediem com as pessoas que vocês vão chegar é mais importante do que eu chegar lá, né? Então vou dar um exemplo, uma amiga da minha esposa, que é a Samantha, por exemplo, se eu chego na Samantha e converso diretamente, pode ser que tenha um tipo de resistência ali dela falar, não, tudo bem, eu te ajudo, mas se for a Thaís pedindo, a conversa se torna um pouco mais amigável, né? Então, quando é uma pessoa da sua confiança pedindo, e claro, com a Samantha, uma pessoa que eu sou super tranquilo, assim, de conversar, mas tem outras situações, né, tanto de pai, mãe, irmã, aí, que você precisaria da pessoa fazer essa intermediação. Então, foi controlando essas pessoas, né, que para todos os efeitos são cabos eleitorais, aí, não pagos, claro, mas fazendo esse controle e o meu próprio controle também. E eu apostei muito nessa questão do contato individual para fazer as multiplicações, né? Então hoje eu tenho um grupo que está com quase 200 pessoas no grupo, que são pessoas que eu conversei ou individualmente, ou mesmo foi por videochamada. Às vezes a pessoa fala, não, minha vida tá meio corrida, então me manda um áudio, né? Então todo tipo de contato possível eu fiz. Até recentemente eu terminei os últimos que eu tinha que fazer, que foram pessoas que eu fiz vídeos pequenininhos, né? Porque ele já tinha falado sobre todo tipo de proposta, ficaria repetitivo eu mandar os áudios que eu estava mandando, né? Então a estruturação da campanha foi essa. Fiz material, sim, aquelas coisas que são de rua, né? Porque tem muita gente que gosta ainda, não só o pessoal, acho que pode falar assim, o pessoal mais velho, né? Que quer santinho, que alguma coisa, não, muita gente jovem também quer para poder entregar e ter a referência ali, né? Então a pessoa, em vez de ficar só, o número é tal, vou te mandar no seu WhatsApp, já dá na mão da pessoa. Então acho que uma das coisas que é interessante comentar dessa campanha também é que o bom e velho santinho, ele ainda não foi substituído por nada digital, apesar da campanha está sendo muito digital. E claro, né, daí eu estou fazendo também em redes sociais o impulsionamento, né, que nesse ano foi muito mais complicado por causa de efeitos da eleição de 2018, né, dos bombardeios em massa que vinham principalmente de contas do Instagram para diversas contas no Facebook, e todas patrocinadas, né? Então agora o patrocínio no Facebook ficou muito mais complicado, mas eu acho que também isso já não é tanto o assunto nosso, que é muita tecnicalidade de como foi feito, né? Não, essa situação é complicada, mas eu acho que essa rede de apoiadores é muito essencial, né? Não se constrói uma política ou um pensamento político de maneira individual, né? Tudo deve ser feito de forma coletiva, até porque as suas ações vão refletir para todas essas pessoas que vão estar aí com você, e não só elas também, né? Outras. Sim, com certeza. Uma coisa que eu achei importante também do contato, Pedro, é que é quase que impossível que algum candidato, né, não vou falar assim, que vereador é menos do que qualquer coisa, mas o vereador é o primeiro passo, né? Se a pessoa é uma pessoa que não tem família, não tem um apoiador político, não tem muito dinheiro, como antigamente se ganhava muita eleição com dinheiro, você precisa fazer esses contatos. Mas eu acredito que os contatos, para mim, eles tiveram também uma segunda parte que foi muito boa, que foi aprender com pessoas diferentes, né? Então, eu brinco que eu tenho um primo meu, o Rodrigo, que eu fui conversar com ele, e achando assim, não, é primo, vai ser tranquilão na conversa, né? Ele só vai falar, é isso aí, vou votar em você, vou chamar os amigos. Não, foi uma sabatina. E ele começou a perguntar de coisas que eram importantes para ele, que me fizeram pensar também se aquilo ali eu não deveria estar priorizando, né? A partir da conversa dele, que eu impulsionei principalmente a minha maior proposta, que é o uso de tecnologia, né? Porque ele trabalha no hospital, ele falou que ele ficaria feliz da vida se ali na recepção do hospital ele pudesse simplesmente ficar colhendo dados e municiando um sistema que ajudasse, né, tanto na questão de direcionamento das pessoas, como para se colher os dados do que um hospital precisa, né? Ele trabalha no Hospital da Zona Norte e ele também é um cara que gosta muito de coisas outdoor, né? Então ele vai acampar com a família e tal, e ele achava que também tem uma falta disso aqui em Londrina, e eu falei a minha proposta para ele, e ele gostou, né? Que seria a gente ter a liberação desses espaços verdes para pessoas que tenham interesse em usar aquilo ali, né? Então você dá o direito da pessoa usar, claro que se alguém quiser ir lá usar de graça, ninguém vai ser barrado no espaço público por ter alguma coisa que está sendo cobrada, que seja ali o aluguel de uma cadeira, o aluguel de uma mesa, o aluguel de uma churrasqueira, qualquer coisa do tipo, mas assim, a ideia, estou falando aqui por cima, que foi algo que não estava dentro do script para a campanha e que eu acabei
conversando com ele através de muitos outros contatos, né? Eu comentei já com algumas pessoas de ensino de música nas escolas, foi através de um contato com amigos músicos, né? Que eu toquei na bateria de direito da UEL, tenho vários amigos músicos, fui conversar com eles para pedir ajuda, e eles falaram assim, tem esse cara aqui que poderia te ajudar na parte da música, falei com ele. Então, assim, o aprendizado também é muito grande de você saber as demandas das pessoas, né? Como você disse, a política não se faz sozinho, e por um grupo plural de pessoas, né, tanto em pensamento como em necessidade, você consegue desenvolver um plano que seja ali para a sua campanha, que seja muito mais abrangente. Perfeito. Felipe, vamos aproveitar então esse gancho e falar sobre esse seu carro-chefe de campanha que você comentou, que é o uso da tecnologia. Cara, como, onde e quando cabe essas ações e o uso da tecnologia, e principalmente quais as limitações, ou dentro das limitações, quanto vereador, como que você pretende articular tudo isso? Primeiramente, é importante dizer que Londrina já tem a utilização de tecnologia. O que eu faço a proposta para a minha campanha é que seja um sistema unificado, e isso realmente não existe. Porque se tem, por exemplo, dentro da Secretaria de Fazenda, 2 ou 3 sistemas diferentes que fazem funções diferentes. Eles têm uma comunicação ali entre eles, né, que é feita pelos próprios trabalhadores da fazenda, mas aí se você for para uma saúde, tem outro sistema. Descobri recentemente que tem uma empresa desenvolvendo um aplicativo para Londrina que está em fase beta ainda, consegui baixar ele lá para ter uma ideia. Tudo dentro dessa ideia da tecnologia. Então, assim, como que foi o que aconteceu? Eu estava um dia lendo sobre coisas de política, né, fazendo assim, essa pesquisa para vários temas, e eu me deparei com um artigo da Brasil Lab, né, que é uma empresa que fala sobre o uso de tecnologias na gestão pública. Eles criaram até um índice, né, ibero-americano, então que era Brasil, Espanha e Portugal, e nesse índice o Brasil estava em quinto, acho que empatado com o México, salvo engano, atrás de Portugal, Espanha, o Chile, então em quarto, quinto, né, daí junto com o México. E daí eu li ali algumas das coisas que eram referências, né? No Brasil tem uma referência de Teresina, no Piauí, que é uma cidade que começou a fazer um sistema eles têm um cartão de transporte que ele é mapeável o que a pessoa faz. Então, a partir disso, você sabe que o Pedro mora no centro e que ele pega um ônibus para ir para tal lugar. Só que esse cartão não está só na mão do Pedro, ele está na mão de todas as pessoas. Você tem como mapear de onde uma pessoa vai para outro lugar, e não necessariamente eles vão saber que é o Pedro, né, mas saber que tem uma pessoa saindo dali indo para outro lugar, você consegue melhorar a eficiência no serviço de transporte público pelas informações que você está colhendo da movimentação das pessoas dentro da cidade. Além disso, esse mesmo sistema também opera bem para o recolhimento de lixo, né, da coleta pública, de reciclagem, também é uma das coisas lá que é referência em Teresina. Claro que tem outros serviços prestados por outras empresas lá dentro da cidade também, mas essa é a referência que eles deram. O que me chamou a atenção foi de um sistema que existe em Rosário Central, na Argentina, que é um sistema que você pode fazer reclamações por meio de um aplicativo. Então tem um buraco no fim da sua casa, você faz lá a reclamação, tem uma briga de vizinho, tem um vizinho fazendo barulho, ou tem um poste queimado, um lixo numa encosta, né, que daí seria exemplos para a gente aqui no Brasil, não que não tem Rosário Central na Argentina, mas estou falando de coisas que são mais comuns de você ter uma reclamação aqui em Londrina. E você poderia fazer isso tudo através de um aplicativo, aquilo ali ficaria registrado, né, como o seu login que você fez aquilo, e você teria todo um controle de tramitação até quando se resolvesse o problema. Aquilo ali foi um chamariz, né, para eu ir atrás de alguém que entendesse mais sobre o assunto do que aquele simples artigo que eu li. Comecei a pesquisar o tema e um dia comentei com um primo meu, que também é bem entusiasta de tecnologia. Ele falou que conhecia uma pessoa, a Larissa Tavares, agradecê-la aqui também, porque me ajudou muito no desenvolvimento, né, desse pensamento. E a Larissa, ela é da segunda geração de uma empresa que faz isso no Brasil há 20 anos. Eles são de Uberlândia, e então tem algumas cidades mais ali na região de Minas e São Paulo, e eu tive uma conversa preliminar com ela para eu entender o que a empresa fazia. E a gente também fez uma entrevista que está lá no Nossa Londrina, dá para todo mundo acompanhar. A gente tinha mais de 35 minutos só sobre situações específicas do que é possível.
E daí você perguntou se existe um limite, né? O limite é o limite de onde a tecnologia chega. E hoje a tecnologia ela poderia estar em tudo que se faz na gestão pública. Então, vou dar alguns exemplos aqui que talvez sejam mais mundanos, né? Para quem às vezes está pensando que está muito etéreo, muito no pensamento que eu estou dizendo. Seria possível você fazer um agendamento de consultas eletivas no SUS, por exemplo. Seria você ter uma ficha, não é ficha, uma senha eletrônica para você ser atendido num posto de saúde. O próprio trâmite interno de dentro das secretarias ele seria eliminado, né? Aquela questão de leva papel para lá, leva papel para cá, que eu tenho conhecidos no funcionalismo público que trabalhavam assim, de tirar o IPTU de cima de uma mesa e levar para cima de outra, entendeu? Se você tem um sistema eletrônico, você basicamente não tira o trabalho dessa pessoa, mas você vai pegar essa pessoa e vai colocá-la para ser aproveitada num lugar que ela possa, né, efetivamente ser melhor aproveitada. E daí, assim, tem muitos exemplos que eu acho que dá para ir comentando, por exemplo, a Guarda Municipal, para assistência social, que é bem interessante, você consegue fazer um mapeamento de áreas fragilizadas na cidade socialmente, né? Então você consegue saber onde estão os recebedores de benefício, tanto estaduais como federais, que daí você consegue fazer um cruzamento entre plataformas para saber quem recebe, e você consegue fazer um sistema de agendamentos para essas pessoas serem atendidas. Você conseguiria saber também um cruzamento entre assistência social e educação, por exemplo, onde que estão as crianças com menores notas na cidade, se isso tem a ver com uma situação financeira, ou se tem a ver com uma situação de violência, ou se tem a ver com uma situação de transporte, como a gente já comentou de Teresina. Então tudo isso seria mapeável por meio da tecnologia, né? No vídeo que eu fiz com a Larissa, no Nossa Londrina, chegou até um momento que a gente começou a rir, porque eu perguntava para ela, eu falava assim, é possível tal, e ela falava, é possível, Felipe, é possível. Então assim, possível é tudo, mas aí uma coisa que é bom se fazer a ressalva aqui, né, para que também não se tenha um mau entendimento do que eu estou falando, é que, primeiramente, né, tudo isso é uma prerrogativa do prefeito. O que ele vai escolher fazer, onde que ele vai escolher colocar a tecnologia. Como eu pensaria em implantar isso, até esses dias atrás, eu pensava numa coisa muito mais simples, mas eu acabei desenvolvendo um pouco mais. Eu perguntei para a própria Larissa se seria possível eu colocar um sistema de tecnologia no meu gabinete. E eu pretendo, além de várias coisas, né, e daí isso é uma coisa que não necessariamente é para se colocar agora como propósito, porque eu acho que todo vereador devia fazer isso, não é a mesma coisa falar assim, eu vou ser honesto, eu vou ser transparente, né? São coisas que todo mundo deveria fazer. O vereador está ali para atender, dentre outras funções, ele está ali para atender a população, né? Então, você tendo um sistema de gabinete gerenciável, conseguiria fazer esses atendimentos e dar os retornos. Então, o primeiro exemplo da implantação de tecnologia seria eu, e a gente também poderia tentar implantar a tecnologia em outros gabinetes da Câmara, ou mesmo na Câmara de Londrina inteira, né? Dando já essa transparência do que se planeja, né? Uma coisa que me sugeriram durante esse tempo de Nossa Londrina, mas me faltou tanto a informação mais fresca chegar na sua mão em um formato que fosse mais didático, de se dizer o que a Câmara está fazendo essa semana, né? Então, se você tem ali um sistema desse, você conseguiria fazer um sistema de agenda, de votação. Esse aqui é o esboço do projeto, para que a pessoa pegue e leia, né? Baixa o PDF, vê no computador. Então, hoje, eu entendo que o lugar para começar é esse. Mas eu não sou um cara que me contento com pouco, né? Então, se for eleito, né, independente de quem ganhar, que seja uma reeleição ou um novo prefeito, eu pretendo já de pronto marcar uma reunião com o prefeito e falar assim, essas aqui são as minhas ideias, eu posso ser um apoiador crítico seu, eu posso ser só um crítico, entendeu? Porque as minhas propostas eu pretendo levar à frente. E, na minha opinião, assim, né, ou o prefeito acata uma coisa que está comprovadamente que é bom para algumas cidades, ou ele não acata, mas ele diga isso, né, não vamos fazer isso aqui porque não é prioridade do nosso governo. E daí, sinceramente, a gente tem que fazer a nossa parte como vereador e como Câmara, né, e no futuro talvez a gente eleger alguém que se preocupe com algumas pautas que a gente se preocupa. Perfeito. Bom, acho que uma coisa que me veio aqui em mente, que eu me lembrei, é que talvez o pessoal pode pensar que isso seja algo muito distante, ou algo, talvez, assim, pensando fora do Brasil, ou em outras realidades, mas a própria Londrina aqui, eu vi um embate que teve há alguns anos atrás, onde foi feito licitações para conseguir papel para fazer os prontuários, sendo que já tem o computador nos postos de saúde e não tem
a tecnologia para fazer o prontuário eletrônico. E aí eles fazem uma licitação para fazer o de papel. Então, assim, cadê a licitação para fazer o software? É um contrassenso, né? Desculpa te interromper, Pedro, vai lá. Não, é exatamente isso. Então, assim, exatamente uma eficiência e alguém mais aplicado, talvez pensando um pouco mais nessa realidade, traria uma diferença muito grande, traria um benefício, uma eficiência muito maior, com certeza. Porque se for para ficar batendo cabeça, a gente vai ficar preso aí ao papel ainda, né? E não, claro com certeza. que não pode negar essa evolução. Eu acho que assim, se tá ali o benefício e a tecnologia para que seja utilizada, a gente tem que utilizar mesmo. Eu digo que é um contrassenso porque a gente tem a tecnologia já à disposição para diversas coisas, né? O que acabou acontecendo, e daí eu quero fazer um gancho do porquê que eu estou querendo emplacar mais essas ideias da tecnologia e não outras que sejam, eu vou brigar pela construção de mais escolas, pela construção de mais pós-saúde, porque a gente tem duas situações. A primeira situação é a pandemia, né? E a segunda são os vários empregos aí, o próprio orçamento, a arrecadação que abaixou, várias coisas que mudaram com a pandemia. Com a mudança da pandemia, a primeira coisa óbvia é que você não vai ter mais essa passação de papel para lá e para cá. Então, uma das coisas que eu ouvi da própria Larissa, que me ajudou nos vídeos, foi de que teve muito prefeito que acelerou processos que já poderiam ter sido feitos antes por causa da pandemia, né? Então, já que agora não tem como a pessoa ir lá no lugar, então vamos colocar online para a pessoa fazer, o que já poderia ter sido feito antes. Uhum. E a segunda questão é exatamente sobre esse fato que vai acontecer, que a gente vai ter que priorizar algumas coisas nesses próximos anos agora de pandemia. Então, você pensar melhor com o que você já tem vai ser muito mais palpável do que você querer investir mais, né? O investimento em si antes, ele já estava meio fora do horizonte, né? Pela política vigente que vem no Brasil, de se reduzirem os gastos públicos, o que eu não sou contra, mas desde que você faça a redução de forma que você não deixe de dar alguns serviços e, ao mesmo tempo, se você tiver um aumento, você tem que justificar o que esse aumento está sendo feito para melhorar alguma coisa. Então, assim, a realidade que a gente tem hoje é uma realidade de diminuição de gastos, e com essa diminuição de gastos, eu acredito que fazendo mais com o que a gente já tem, né, que é um orçamento fixo, a gente vai acabar conseguindo passar melhor por essa situação do que vir com propostas milagrosas de fazer muito mais com estruturas gigantescas, que talvez não seja algo possível nos próximos anos. Legal, Felipe. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Bom, tem alguma outra proposta específica assim que você acha que a gente precisa dar um destaque maior? Porque, claro que a tecnologia cabe em todas, né? Mas eu acho que você falou um pouquinho sobre transparência, né? Também eu acho que é algo que está ali ligado diretamente nos seus vídeos, né? Eu vou pegar o gancho de vinda da tecnologia, que seria para implantação nessa eficiência, e a gente teria um ganho também, bem óbvio, que todos esses dados estando em algum lugar, a gente conseguiria ter um planejamento melhor, né? Então você só vai saber se está faltando transporte de um ponto A até um ponto B, se você tiver os dados de como as pessoas estão se transportando nesse momento, né? Então, às vezes você tem ali, nossa, mas aquele ônibus está sempre vazio, o outro está sempre lotado, então, né, fica meio que no olhômetro para você saber de onde uma pessoa está indo para onde que ela está, de onde que ela está vindo. Então, o planejamento, né, estou aproveitando o gancho do que a gente já tinha comentado do transporte público, mas isso se aplica a várias outras áreas. E, ao mesmo tempo, na questão de transparência, se você consegue fazer essa compilação de dados num lugar só, você consegue liberar eles de forma mais fácil para a população. E o que eu falo com transparência, novamente, vamos fazer aqui a ressalva, né, para que não tenham meias palavras nesse sentido, a gente tem uma transparência, já um portal de transparência em Londrina, que é acessível, você pode ver salário de servidores, licitações e tudo mais. Londrina já foi, inclusive, colocado como a cidade mais transparente do Brasil no final de 2019, mas caiu, acho que para a posição 380 no último índice que eu vi. E assim, eu não estou dizendo que a cidade não é transparente ou que não se tem transparência, mas como que é essa transparência para pessoas que têm um celular e para ela o celular é só WhatsApp e Facebook? Então a pessoa às vezes não sabe até que no celular ela pode ter um e-mail, né? Então como que você vai
fazer essa transparência chegar na pessoa. Tem que ser uma coisa muito mais intuitiva e tem que ser algo que você queira, né? Não é falar assim, eu sou obrigado a ter transparência, então eu vou ter um portal. Aí você fala, não, eu quero dar essa transparência maior para a população porque é algo que traz ou que seja uma calmaria ou uma frustração, porque as pessoas ficam calmas de saber que o dinheiro não tá indo para o ralo, para algum lugar, e que os valores não estão fora de alguma coisa. Vamos dizer que fosse essa a situação, mas o contrário também pode acontecer. Mas ao mesmo tempo também pode ser que cause uma frustração, de falar assim, realmente não tem dinheiro para fazer algumas coisas que eu entendo que seriam importantes para se fazer. Então, assim, é realmente algo de pensar assim, eu vou tentar ilustrar isso da forma mais comum, né? Então você pega lá e fala assim, uma licitação para compra de postes de luz, né? Que a gente está com a polêmica aí, se teve algum tipo de erro na licitação ou não. Então você chega ali, aperta, a empresa tal ofereceu por tanto, a outra por tanto, a outra por tanto, quanto custa o preço médio da lâmpada, né? E da hora que não ganhou, então a empresa B ganhou para fazer isso, quanto que foi o custo de implantação, se esse poste está realmente causando uma economia, né? Então você clica ali, qual que é a conta de luz da rua antes, qual que é a conta de luz da rua depois, e você ter esse tipo de coisa que está mais fácil de se entender, algo que fosse mais didático e mais acessível para as pessoas, que você não precisa ali entrar em planilhas ou em documentos de licitação, que são sempre termos muito técnicos que para mim, sinceramente, não causam nenhum espanto, mas convenhamos, né, que a faculdade em Direito me ajuda tanto nos termos técnicos, né, eu também tenho um hábito de ler bastante, algo que para a população em geral possa ficar um pouco mais complicado, né? Então uma acessibilidade fosse uma planilhona aberta, se eu gasto com isso aqui, com aquilo ali, sendo a Secretaria de Educação, quanto foi o gasto com o pessoal, você clica, vê o salário da outra pessoa, ou se você coloca quanto foi gasto em prédio, né, se for um prédio alugado, quanto foi gasto em luz, em material, em todas as outras coisas, né? Então você ter isso mais facilmente visualizável, né, de certa forma. Eu acho que assim, esses dados eles são encontráveis, mas aí vai do seu empenho e tamanha dedicação para você encontrar isso aí. A gente encontrável é uma boa palavra. Encontrável. É exatamente isso. A gente fica aí tentando escavar alguns dados, algumas coisas para a gente que tá se preparando para algumas lives aí para conversar. Realmente um desafio. Você tem que estar empenhado mesmo para tentar encontrar alguns dados e algumas coisas, porque você vai ali se perdendo no meio de tantas abas que vai abrindo e até você encontrar um negócio você já até desistiu. Mas, enfim, acho que talvez isso possa acelerar essa acessibilidade aos acessos mesmo, de fato. Uma transparência que seja muito mais acessível e muito mais didático, né? Podemos dizer assim, vai com certeza trazer uma facilidade muito maior, não só para a gente que está pesquisando, mas para também todos que tenham o desejo de ter acesso a isso. Bom, Felipe, uma outra questão, pode falar. Pedro, daí se quiser direcionar a partir disso, é que tem outros assuntos também que eu estou levando para a campanha, que são de temas, né, que eu estudei, foi um trabalho ali, vamos dizer que eu devo ter gasto pelo menos aí uma boa semana em cada um dos temas que eu fiz no Nossa Londrina. É um trabalho que eu não quero desperdiçar, por óbvio, né? Então, como eu estudei já o organograma da prefeitura em algumas áreas, né? Então eu falei sobre restaurantes populares, saúde bucal, menor aprendiz, sobre envelhecimento aqui na cidade, esportes, causa animal, comentei também, fiz um vídeo que foi bem elogiado na época que eu fiz, pessoas com deficiência. Então tem algumas coisas, assim, alguns vídeos que foram mais uma explanação sobre o tema e outros que já tinham propostas, né? Então isso é às vezes um fio aí pra gente caminhar também a partir de agora. São todas coisas que eu vou levar, não menores do que as outras, né? Mas eu coloco elas ali no que eu digo que é coerência, né? Que é manter o que eu já estava falando antes para agora, né? E tanto esse formato de pensamento que eu criei para poder estruturar as propostas. Legal. Bom, então eu ia conversar com você e perguntar um pouquinho sobre como o nosso público é majoritariamente jovem, assim, o que seria mais palpável para os jovens do Felipe Manuel, certo? Talvez geração de emprego, aí você falou de jovem aprendiz, né? O que você tem a dizer para gente? O tema de menores aprendizes, né, eles estão ali no organograma da prefeitura, porque a gente tem alguns convênios, né, que são oficiais da prefeitura
para que né, se tenha essa captação de menores para fazer os trabalhos ali, que são a Epismel, a Guarda Mirim, e daí também tem uma instituição lá que tem uma vinculação com o Espiritismo, que exatamente qual que é mas também assim, é um ponto de captação, são esses convênios que as pessoas estão ali. E na época o vídeo me interessou, né? Eu estava até com outro vídeo para ser solto na semana, mas é aquele tipo de informação que pode mudar de um mês para o outro e eu quis aproveitar naquele momento. Porque a gente tinha 400 crianças em fila de espera para ser menor aprendiz. Então é claro, né, que você vai falar assim, Felipe, mas você acha que a criança, né, um jovem ali até 16 anos, ele está trabalhando ou é a solução para o jovem? Não, eu não acho. Eu acho que a solução para esse jovem é a educação, né? Só que um jovem de 15, 14, 16 anos, ele está numa escola estadual, né? Então foge a alçada de vereador nesse momento agora dizer o que seria importante, né? A gente pode pensar em educação integral, a gente pode pensar em modelos de educação que deram certo no mundo afora, como Suécia, Finlândia, Coreia, né? Mas todos eles têm as suas ressalvas com relação à implantação aqui no Brasil. Mas falando sobre a parte de menores aprendizes, eu acredito que o aumento dos convênios poderia facilitar isso, né? Então, existem crianças que querem, né, aprender ali, que seja um ofício em algum lugar específico, o menor aprendiz ele ajuda isso. Então, a expansão desses convênios, né, além dessas 3 ou 4 entidades, eu não lembro agora, que operam ali com a prefeitura, seria a solução, né? Então, você ter mais outros lugares de captação. A gente tem aí, né, quem é universitário conhece que tem o CIEE, né? Então, seria mais ou menos a ideia do CIEE e de outras que fazem também a captação de jovens para colocar no estágio, mas daí seria para menor aprendiz nas empresas da cidade. Legal. Os restaurantes populares seria a parte do restaurante lá do centro, né? Você tá falando do... Sim, restaurante popular é o tema que foi o primeiro que eu fiz. E a temática em si era a seguinte, né? A gente tinha um restaurante popular em Londrina, que, salvo engano, ele operava no Calçadão, sempre foi o mesmo na realidade, né? Chama Leonel Brizola, o restaurante popular. Ele operava no Calçadão e depois ele saiu, mudou, agora ele está ali do lado do terminal urbano. Um lugar que, convenhamos, é bem melhor do que o que estava no Calçadão. Só que acontece, Londrina tinha apenas um restaurante popular. Quando eu fui ver lá que isso era uma das pautas que se tem na prefeitura, eu pesquisei para saber como é que era a lei, né? Da onde que vem essa ideia do restaurante popular. E cheguei lá no Ministério da Cidadania das Cidades, né? Que se tem... que o ideal é que cada cidade com mais de 200 mil habitantes, ela tenha um restaurante popular para cada 100 mil habitantes. Então, se fosse seguir essa regra para Londrina estava defasada em 5 restaurantes populares. E daí eu falei, não, calma aí, pode ser que isso seja uma realidade no Brasil, né? Não se tem o tanto que deveria ter. E daí eu pesquisei, não quis ir longe, né, para pesquisar, então eu pesquisei no Paraná e vi que Curitiba tinha 5, mas tudo bem, Curitiba tem 1.700.000 pessoas. E o que mais me deixou surpreso na época, ou preocupado, né, depende do ponto de vista que você está vendo, é que Cascavel, na época, estava anunciando mais 2 restaurantes populares. Né? Cascavel tem 300 mil habitantes, então ia ter 3 restaurantes populares, um para cada um dos seus 100 mil habitantes. E Londrina, né, ainda tem apenas um. Então, nisso eu fiz o vídeo. Foi até engraçado que a prefeitura de Londrina, no Instagram, eles botaram umas palminhas no meu vídeo. Achei super engraçado, porque um mês depois eles anunciaram que eles iam fazer um restaurante popular ali na Saúl-Quinte, do lado, na frente dos bombeiros ali na Saúl-Quinte. Claro que não estavam fazendo restaurante popular por causa do meu vídeo, mas aquilo ali foi de certa forma foi não um fôlego, né, mas foi um ânimo que me deu, assim, de saber que eu estava pesquisando coisas corretas, que o que eu estava falando não era bobagem, né, e que tinha, sim, uma necessidade, tanto tinha uma necessidade que a prefeitura foi atrás disso. Então, os restaurantes populares, eles têm uma história de serem para a função do combate à fome, né? Londrina teve uma estatística bem triste ano passado, que eu não lembro qual que era a quantidade de pessoas. Eu lembro se era 4 mil ou 40 mil pessoas. Eu sei que está muito... mas eu lembro que era alguma coisa com 4. Mas independente disso, era uma quantidade muito grande. Se for 4.400 pessoas ou 40 mil pessoas que viviam com uma renda de menos de R$ 400 em Londrina, né? Foi uma pesquisa que saiu ano passado que
que foi uma bomba assim para muita gente de Londrina, porque você tem não tem aquela coisa assim, às vezes você comenta com alguém, porque Londrina é uma favela, né? Não, isso não é favela, favela tem no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas a miséria tem em todo lugar, né? Então o restaurante popular, ele vem não para resolver isso, é claro que novamente a resolução é outra, mas ele é como se fosse um paliativo de você ter essa política, né? Eu lembro que na época eu fiz um vídeo, modéstia à parte, bem legal, que eu mandei mensagem para os deputados estaduais para saber por que aquela verba que era estadual não estava vindo para Londrina, e 2 deles me responderam dizendo que não era prerrogativa do deputado, era o prefeito que tinha que buscar o convênio. E daí eu mandei para o prefeito não respondeu nada. Mas, né, um mês depois apareceu um restaurante lá, então foi uma resposta, de certa forma. Certo. Perfeito. Bom, eu acho que com certeza isso também traz um possível equilíbrio nas coisas, né? Felipe, eu acho que uma coisa que eu fiquei interessado e que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui são 2 pontos assim que talvez gere um pouco mais de polêmica quando a gente fala da cidade de Londrina especificamente, que foi o aumento do IPTU que aconteceu e o passe livre que foi retirado dos estudantes aí, certo? Num cenário de pandemia, quando você pensa que talvez a taxa de desemprego aumentou, quando as pessoas perderam seus empregos e elas talvez não tenham a condição de ter o acesso ao transporte, claro que aí eu estou generalizando, né, certo? Mas o transporte, ele é aquela ligação para todas as coisas, tanto para o próprio acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso aos outros benefícios e às políticas públicas do Estado, é preciso do transporte, certo? Qual que é a sua opinião sobre isso? E também depois, se você quiser comentar sobre o IPTU. Bom, eu não vou também aqui te dizer, Pedro, que eu cheguei a estudar o tema a fundo, tá? Eu deixei a pauta aberta para a gente conversar aqui, então não vou me furtar da conversa, porque assim, numa opinião minha com relação ao transporte público, né, eu vou comentar, por exemplo, né, sobre a convivência que eu tive. Eu acho que é importante isso, né, porque a gente tem que pegar exemplos bons, independente do lugar que seja. Eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, né, no meu colegial, e chegando lá, uma das primeiras coisas que te mandam fazer praticamente é uma carteirinha verde que eu tenho guardado até hoje lá, que era a carteirinha que você pode usar dentro de um círculo, né, que você vive ali, você pode andar livremente para você fazer o que você quiser. É claro que aqui no Brasil a gente tem uma situação de renda, né, que às vezes o cara não tem o dinheiro para pagar o ônibus para ir em um lugar para pedir ajuda ou para ter uma refeição no restaurante popular que seja, e isso é uma coisa complicada. Então, assim, eu sei que o transporte público em si, no mundo inteiro, ele é deficitário, né, e ele sendo deficitário tem que se ver, né, a gente tem muito candidato falando que vai abrir a caixa preta da Grande Londrina, né. Eu acho difícil alguém conseguir abrir a caixa preta da Grande Londrina, porque a Grande Londrina é uma empresa, né? Uma empresa que presta serviço para Londrina. Eu acho que numa próxima licitação poderia sim, né, ser uma condicionante da empresa que ganhar, que essas contas sejam mais abertas. Nesse momento, não estou dizendo que eles estão com a razão de prestar um serviço, que ninguém sabe por que custa a passagem, o valor que custa e o porquê que o passe livre ele se torna impossível, né? Então, a gente esbarra novamente nessa questão da transparência e também algumas questões convenientes, né? Então, a gente teve aí durante a própria pandemia, né? Não sei se foi por causa disso que você perguntou, mas na minha opinião, durante um tempo de pandemia, você não devia diminuir a quantidade de linhas de ônibus, né? As linhas de ônibus deveriam aumentar para evitar que se aglomere as pessoas, né? Então é até uma revolta da população que tem em rede social, em outros lugares que você conversa com as pessoas, e fala assim, mas como que o prefeito quer pedir para que feche um bar e ao mesmo tempo ele enche um ônibus de pessoas como se aquilo ali também não fosse um fator de risco, né? Então, eu não gosto, né, de forma alguma de ficar falando de coisas que eu não entendo, mas eu acho que uma solução seria essa, Pedro, seria numa próxima abertura de licitação que seja uma das condições que essas contas sejam mais abertas para que a gente possa saber também o que efetivamente está sendo feito com o dinheiro, porque existe o valor que é repassado para a empresa, que já é um valor subsidiado, mas eu acho difícil
que um valor subsidiado, seja, acho que é 4,25 que está agora a passagem, ao menos que tenha aumentado, um valor de 4,25 já seja subsidiado. Então, quanto está sendo subsidiado pela prefeitura e ainda assim custa 4,25 para o pessoal em geral, né? Então, a desculpa de você tirar o passe livre sempre é essa, né? Que não tem como se pagar. Mas ninguém também nunca explica, né? Então, eu acho que tem que ter essa abertura um pouco maior de como, do porquê que você está querendo fazer aquilo, né? Às vezes até, não vou dizer que eu me convenceria, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que tem que se priorizar no lugar de outras, e você chegar e falar assim, ó, realmente não é possível ter um transporte público de graça, porque eu acho que não é uma realidade, né? Seria a mesma coisa falar, não é possível ter educação, não é possível ter saúde, sendo que todas essas coisas estão ali num rol de direitos, né, que você tem pela Constituição e que deveriam ser mais bem pensados. Mas, assim, falando, né, uma opinião já fui estudante por muitas vezes, né, na faculdade dependia de ônibus, em escola dependia de ônibus, morei fora do país. Contrária à ideia de se acabar com o passe livre. Certo. Tá me ouvindo, Felipe? Acho que deu uma travada. Tô te ouvindo. Deu uma travada. O que não saiu da minha fala aí? Putz, eu não sei que pessoal, não sei se travou aí pra vocês. Eu acho que eu consegui ouvir um pouquinho mais, mas depois parou. Enfim, bom, mas eu acho que ficou também qualquer coisa, o pessoal comenta aí no vídeo depois, eu respondo embaixo. Isso. Bom, enquanto você falou sobre o IPTU, eu acho que não, sobre o IPTU. O IPTU o que eu tenho de informações e até onde eu pesquisei, conversei com algumas pessoas, né, esse é um projeto que foi, na realidade, apresentado pelo prefeito anterior, que daí ele sentiu ali uma falta de apoio político na época e acabou não tomando partido por fazer esse aumento, né? Mas, novamente, pelas informações que eu tenho, você tem uma planta de valores que foi defasada, está defasada já há muitos anos, né? Então, você tinha algumas incongruências de valores na cidade que tinham que ser corrigidas, isso na opinião de quem redigiu ali o aumento, e existe uma discussão sobre se esse aumento devia ter sido feito de uma vez ou deveria ter sido feito parceladamente. Pensando na população que não tem, às vezes, uma reserva de dinheiro para lidar com alguma coisa que mude muito ali financeiramente o que eles estão acostumados a pagar, eu acredito que tinha que ser parcelado, né? Mas até conversando com algum pessoal dias atrás, eu falei assim, se for parcelado também, a crítica também é parcelada. Novamente, eu não estou defendendo, né? Eu só acredito que algumas decisões têm que ser tomadas de acordo com o que é necessário, e a forma em si que eu acredito, e eu vi muitas entrevistas do prefeito Marcelo, que ele dizia que ele ia aumentar o IPTU, fazer esse aumento na planta de valores, só que ao mesmo tempo ele falou que ia ter uma conversa com a população, que ia ter uma assembleia nos bairros, e tudo isso foi cortado, né? Eu entendo que ele entrou ali na Câmara, viu que ele tinha um apoio e passou na famosa tratorada, né? Então eu acho que o formato como foi feita a aprovação, a gente pode brigar no formato tanto de ter sido feito de uma vez ou parceladamente, e também nessa falta de conversa, né, que eu acho que é muito importante, porque tudo que é imposto para você, né, eu sei que tem um trocadilho aqui, imposto, mas tudo que é determinado que você faça, sem que ouçam sua opinião, você vai ter ressalvas com relação àquilo ali. Então é algo que, assim, a gente tem que entender que tinha essa defasagem na planta de valores, mas também teve uma falta de comunicação ali entre as partes envolvidas, que a gente não pode pensar que é só o prefeito e a Câmara, né? E o que acabou acontecendo foi isso. As partes envolvidas foram só o prefeito e a Câmara, e foi aprovado algo que a maior parte da população é contrária. Perfeito. Felipe, eu acho que talvez algo que a gente gosta de comentar bastante quando a gente vai falar aqui da nossa página é sobre participação política. Afinal de contas, tudo isso e o nosso incentivo, a nossa motivação é fazer com que a política se torne mais acessível. Talvez você tenha alguma solução para essa falta de conversa com as pessoas, né? Não sei, talvez através da tecnologia. O que você acha sobre isso? Eu acredito assim, tem uma grande questão que eu acho que, por exemplo, a gente convive com isso em diversas áreas na sociedade no Brasil,
Então você tem ali uma internet sua que está oscilando, você faz uma reclamação e não recebe de volta o que você deveria ter recebido. Vou dar só esse exemplo para não ficar me alongando muito, mas acho que deu para entender que tem muita coisa que às vezes a gente reclama e não entende o porquê que aquilo ali não está funcionando de forma correta. O que eu acredito é que você tem que dar um retorno, mesmo que esse retorno seja não sei. Não sei, vamos pesquisar, vamos fazer um estudo para saber o porquê que isso não está acontecendo. Então eu comentei que sim, né, eu tenho uma proposta comentei isso no vídeo de apresentação, de se ter um gabinete itinerante que vá até os lugares para ouvir as pessoas e não só ouvir, porque ouvir é muito fácil, sei lá, colher aquela informação que é boa, isso aqui vai ser politicamente bom para mim, mas você retornar para essa pessoa dando, buraco na frente da sua casa aqui vai ser resolvido daqui a um mês, entendeu? Então, são coisas que se resolvem tanto a partir da tecnologia, da transparência, de você ter um planejamento no que você está fazendo, mas eu acredito que a população tenha esse direito, né, de ter essas informações de forma mais simples, né, mais facilitada e claro, né, eu acho que talvez se eu for, eu espero que não seja, tá? Se for o único vereador a fazer isso, é uma coisa que sobrecarrega, mas se todos estiverem fazendo o mesmo trabalho nas suas bases eleitorais, você consegue dar uma tranquilidade maior para a população. Eu não sei se era bem essa a sua pergunta, mas é isso que eu penso, né? Do que você consegue dar esse retorno para o pessoal, assim, outras coisas que eu gostaria muito de fazer também e que a pandemia acabou limitando, né? E também o ano eleitoral acaba dificultando das pessoas quererem falar, mas participar, sim, de assembleias de bairro, às vezes até convocar reuniões em lugares específicos para saber quais são as demandas das pessoas ali e tentar levar isso de uma forma bem estruturada e possível, né? Não ficar prometendo nada que não seja possível também, mas você está ali para ouvir as pessoas e dar um retorno para elas sobre o que elas estão te pedindo. Legal. Felipe, acho que talvez um desafio, eu também, por vezes, sou uma pessoa que defende a tecnologia como uma solução para diversas coisas, certo? Mas existe uma desigualdade muito grande quando a gente pensa no Brasil, enfim, no mundo de forma geral, onde existem pessoas que não têm nem acesso à internet e a gente tenta solucionar os problemas com tecnologia. Como que você enxerga esse desafio, assim, para você e qual talvez seja uma solução para isso? Claro que você não é o cara que vai vir com todas as soluções do mundo, né? Mas enfim. O que eu penso, Pedro, é o seguinte, é que você não pode deixar de dar assistência para ninguém. Independente dessa pessoa estar seguindo o caminho correto ou ela não está seguindo o caminho correto. Tem uma historinha, vou tentar contar bem rapidinho aqui, mas é da advocacia, né? Muito professor conta pra gente no curso de Direito, de uma pessoa que sempre tenta passar por uma porta e ela é barrada pelo segurança. Até que chega uma pessoa ali e tem a chave para passar com ela com relação àquilo. É o que se diria que é o acesso à justiça, né? E a mesma coisa, você tem que ser esse caminho para a população, independente se ela tem um celular na mão ou se ela não tem. Então, se a pessoa tem uma reclamação a fazer, mas eu não tenho um celular, você vai ter que ter um lugar para atender essa pessoa, né? Então, eu acho que já passou da hora também de se terem, não mini prefeituras aqui na cidade, porque eu acho que a gente não tem um tamanho necessário para isso, mas que você tenha postos avançados da prefeitura que possam fazer esse atendimento, inclusive para as pessoas que não têm acesso à tecnologia. Então, eu não estou enganando ninguém aqui de achar que, a partir do momento que o Felipe conseguir aprovar ou convencer o prefeito ou fazer alguma coisa que vai ter a tecnologia na cidade, todo mundo magicamente vai aprender a usar um celular ou um computador. Não é. Tem gente que não vai saber utilizar, só que a gente tem que ter pessoas que auxiliem essas pessoas que não sabem utilizar. E claro, se a pessoa estiver disposta a aprender ou qualquer coisa do tipo, tiver o aparelho, aprende, mas se não tiver também, ela vai ter assistência da mesma forma que uma pessoa que não tem. O que não pode é que um fato que veio para ajudar, que a tecnologia, né, a utilização de um aparelho ali que seja, de um software, de um programa, ela ser não inclusiva, mas sim exclusiva, né? Isso eu sou totalmente contrário. Perfeito. Felipe, acho que o nosso tempo está quase acabando aqui, mas a gente gosta de encerrar, talvez pedindo para você aquele momento, sabe, mais debate político, que você já está aberto ali na TV, o pessoal está te ouvindo, aquele momento que você pode pedir seu voto e falar por que o pessoal que está te acompanhando, que está assistindo aqui, pode ou deve votar no Felipe. Olha, se fosse para eu falar o motivo, o principal motivo que alguém deveria votar em mim é porque eu tenho esse sonho, eu me sinto absolutamente preparado para estar aqui, né? A questão do preparado já não é tão pessoal, né? Já consigo demonstrar a partir do que eu pesquisei e do que eu fiz, mas eu sou um cara que eu não consigo olhar para uma situação
que eu veja que ela pode ser melhorada e não fazer isso. Eu já até tive discussões com donos de estabelecimento, falou, cara, você podia fazer isso aqui, porque eu acho que desse jeito aqui o pessoal tá errando na forma do atendimento. E o cara fica bravo porque não tá afim de ouvir uma opinião nova. Então eu tô nessa porque eu acredito que tem muito que melhorar, eu tô disposto a fazer isso, e não tô vindo aqui também como um cara, né, como eu já deixei bem claro, que tem todas as soluções. Não acredito, né, que tenha alguma pessoa que tenha todas as soluções para todos os problemas, mas eu acredito que todo mundo tem que ter humildade para saber que não sabe e principalmente ouvir quem sabe, né? Então, se fosse para dizer o porquê, é porque eu sou um cara que eu posso fazer tudo, desde que me deem a confiança e desde que me deem também os subsídios para fazer isso. É claro que na posição que a gente está, eu, você, o outro Pedro, desculpa, qual é o nome? A Dani, a menina? A Bruna. A Bruna, perdão, Bruna, desculpa, é Bruna. Então, a gente está aqui começando, né? Você esbarra em vários entraves, que são, às vezes, a falta de informação, a falta de uma pessoa importante vir aqui no seu canal para falar com você, ou, às vezes, alguém que seja especialista em algum assunto te dá essa abertura. Então, acredito que a pessoa me dando a confiança através do voto e eu tendo essa abertura com as pessoas que são especialistas, a gente pode fazer, sinceramente, Londrina virar a cidade que todo mundo imagina que fosse, né? E eu não falo isso de uma forma leviana, eu já morei em outros lugares e eu escolhi esse lugar aqui para eu passar o resto da minha vida e também para mudar agora nesse começo, mostrar que eu sou capaz e se tudo der certo, né, a gente pode evoluir também para outras esferas, mas a princípio eu preciso lá do seu voto no dia 15 de novembro, dessa confiança. Vocês podem ter certeza que eu não vou me furtar de opinar sobre nada, nem vou me furtar de dizer que eu não sei e principalmente não sabendo ir em frente, estudar e te dar a resposta sobre o que eu entendo que seja importante para o assunto. Legal, Felipe. Bom, mais uma vez, eu agradeço muito pela sua participação, pela sua disponibilidade, por você nos atender e por você participar desse nosso papo político. As portas estão sempre abertas aqui, caso você queira voltar alguma outra vez, a gente pode conversar, enfim. Sempre a gente está aqui disponível para qualquer coisa. Muito obrigado, Felipe. Não apenas se eu ganhar ou não ganhar, mas principalmente se eu ganhar, eu já gostaria de deixar aberto para vocês marcarem quando vocês quiserem, daí, né, que eu acredito que vai ter também uma projeção muito maior, tanto para o canal de vocês, como para mim também. E gostaria novamente, Pedro e Bruna, de parabenizar vocês pelo que vocês começaram. Eu sei como é difícil você estar falando sobre política. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas têm um pouco não de aversão, né, mas essa dificuldade de entender que isso é muito importante, né? Então, meus parabéns a vocês de novo. Tenho certeza que o formato que vocês estão fazendo, toda a construção de arte está muito bonita, que vocês vão muito longe ainda. Obrigado pelo convite. E a todos também que quiserem conhecer ainda mais o trabalho, ainda tem mais coisas que vão ser postadas lá. Eu acho que faltou uma pautinha só que demoraria aí, pelo menos uns 5, 10 minutos para explicar, mas a gente não tem tempo, que é causa animal, e vai sair um vídeo ainda, tanto na minha página, como no nosso Londrina, perdão, não vai sair não, só na minha página mesmo que vai sair. É um roteiro que eu estou tentando desenvolver com pessoas que resgatam animais e saber qual que é a opinião das pessoas sobre aquilo. Não tem tanta influência do poder público, mas é algo que vocês vão gostar muito para que seja um protótipo para que a gente consiga fazer também aí tudo que se espera dessa parte de causa animal em Londrina. Certo. Perfeito, Felipe. Muito obrigado. O seu Instagram e os seus dados vão ficar todos disponíveis aqui. Então, legal. O pessoal que vai querer te acompanhar vai estar acesso aí para conseguir. Beleza? Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Obrigado. Até a próxima.